Olá, tudo bom? Vim aqui para falar um pouquinho sobre as energias dos eclipses. Claro que talvez você pense aí, poxa, mas você está um pouquinho atrasado, o eclipse já passou. Sim, eu tive Covid no dia do eclipse. Peguei Covid pela primeira vez. Pois é, se eu tive antes, não me lembro, vacinei e tudo, mas confesso que não estava com a última dose, que era para eu ter tomado em abril, né? E acabei deixando passar. Mas eu estava vacinada anteriormente, tudo mais. Mas, enfim, que me pegou de jeito foi agora. Foi bem na véspera, foi um pouquinho antes, foi lá pelo dia 10, numa terça-feira, que eu comecei a sentir esses sintomas, né? E eu tinha sido mandada embora da minha agência, foi meio, eu meio que saí, mas também, né, foi tudo meio junto, assim, de tipo, eu falei, né, não tava dando pé mais, a questão do trabalho lá, com um novo head de criação que entrou na agência, que eu sou publicitária também, para quem não sabe, prazer, sou astróloga, terapeuta, redatora publicitária e escritora também, porque comecei, por conta do eclipse, a escrever o meu livro que eu tanto venho pensando há muitos anos e acho que agora deu certo, assim, de dar esse start. Mas eu vou contar um pouquinho aqui para vocês, tentar resumir o que esse eclipse fez comigo, né? A força de um eclipse, para vocês entenderem a potência. Você que está aí, de repente, ouvindo, escutando o que eu vou contar agora, talvez você se identifique, talvez não, mas para muita gente, né, esse momento de eclipse ele é muito forte. Claro que quem está mais aberto e conectado acaba fazendo disso um apanhado de aprendizado para poder evoluir. Muitas vezes as coisas acontecem e a gente fica meio perdido mesmo, fala, meu Deus, quanta coisa está acontecendo, por quê? Por que comigo? É azar, enfim, essas coisas acontecem comigo. Não, acontece com todo mundo e de fato, desde os antigos, né, todo mundo sabe que os antigos povos, enfim, que habitavam, a gente sempre teve os astrólogos, os magos, né, que já estudavam o céu. E a astrologia ela é muito antiga por isso, né? Eu não considero a astrologia uma ciência, eu considero uma sabedoria, né? Um movimento de estudos, de observações, mas é muito antigo e é muito válido, né? No entanto, eu estudo, gosto desde menina, mas fui me aperfeiçoar recentemente. Aliás, está fazendo 6 anos agora, finalzinho desse ano de 2023, tá fazendo 6 anos que eu assim, trabalho profissionalmente, né, como astróloga, mas desde os meus 14 é que eu sou envolvida com astrologia, que eu gosto, que eu já observo, né, fico nessa conexão com, até com os números, né, de entender como que as coisas funcionam. Bom, voltando para o eclipse, né, de fato não era à toa que os povos antigos tinham medo quando chegava esse momento dos eclipses, não entendiam muito bem, eles só viam no céu, sabiam mais ou menos previsionar quando que ia acontecer, e quando acontecia de fato eles tinham a sensação de que algo ruim aconteceria. Hoje a gente sabe que não são exatamente coisas ruins, né? E eu gosto de dizer que os eclipses são portais porque de fato eles são momentos importantes, né, de abertura para muitas coisas, né, para muitas coisas, muitas avalanches. Obviamente existem eclipses mais potentes, outros menos. O que eu posso dizer para vocês e que os astrólogos, né, dizem isso também, é que os eclipses solares, ou seja, Sol e Lua, durante uma lua nova, sempre, quando a gente tem o eclipse solar, ele é mais potente, porque o eclipse solar, ele eclipsa o Sol, que é o grande astro rei, né, obscuramento ali do Sol, que é o astro, que é o que tudo ilumina, que dá vida, né. Então, não que da Lua seja menos importante, não é isso, eu não gosto de dizer isso, mas o do Sol ele é mais potente, a gente sente mais, até porque fala de consciência, fala de corpo físico, né, de saúde, de vitalidade, mas de um plano mais consciente mesmo, né? Então, o eclipse solar ele é mais potente por conta disso. E esse eclipse agora, aí depende muito da onde, em que área na sua vida isso está pegando. Por isso que eu gosto de falar bastante aqui, da gente observar isso, porque são energias que reverberam por muito tempo. Por 6 meses, ou seja, quase, né, metade de um ano que a gente fica sentindo, sendo que os eclipses do começo do ano reverberam até o final daquele ano. Aí no final do ano tivemos agora os outros dois, eles vão reverberar
até o final, até o meio do ano que vem. Então a gente tem muita reverberação. Vou tomar um golinho de café, tava quentinho ainda. A gente tem muito dessa reverberação, muito dessa continuidade, né, de energias que fluem de acordo com o eclipse durante um tempo. Claro que aquilo vai se diluindo, é mais potente. Às vésperas, semanas antes do eclipse, a gente já sente tudo. Foi quando eu fui mandada embora. Na verdade, eu saí, mas eu já sentia, né, por todo o movimento que tinham feito na agência, na contratação péssima de um novo gestor, que eu já sabia que, antes dessa contratação, eu já sabia que ia ter essa contratação e que, de fato, não me cabia mais estar ali. E aí, quando aí foi coisa de 2 semanas, eu já senti, eu tentei me controlar, mas eu sabia que aquilo não ia dar certo. Então, assim, tá tudo bem, é difícil sempre a gente se desligar, ainda mais quando a gente gosta, né, das pessoas que trabalham com a gente, enfim, mas é passado. Então, foi nas vésperas desse eclipse, tipo 2 semanas antes, que aconteceu esse desligamento, ou seja, já é um fator número 1. Aonde estava pegando esse eclipse na minha mandala astrológica, na minha vida, falando da minha mandala astrológica natal, né, daquilo que tange o meu mapa astral de nascimento. Tava pegando a minha casa 7, eu tenho ascendente em Áries, portanto eu tenho a casa 7, né, o descendente, no signo de Libra. E a gente teve lá o eclipse solar acontecendo no signo de Libra. E eu tenho Plutão na linha ali dos 20 graus de Libra, né, também. Então, esse eclipse aconteceu no grau 21 de Libra, ou seja, tocando diretamente o meu Plutão. O que é Plutão, gente? Eu falo tanto de Plutão porque eu gosto, porque eu entendo que Plutão é forte, é intenso, é pesado, e não é uma energia fácil, não é a Vênus, que é fluido, é onde tudo corre naturalmente, com fluidez, com uma energia gostosa, de equilíbrio. Não, Plutão ele é intenso, ele sempre vem, eu falo muito isso para os meus clientes, ele vem com uma voadora no peito, sabe, que a gente cai para trás, toma aquele susto, mas aí quando a gente levanta, a gente vê que tem alguma coisa de boa acontecendo, fluindo, a gente levanta para meio que ressuscitar, para, né, respirar novos ares. A gente tem que fazer bom uso dessas energias sempre. Então, para mim, eu já vinha sentindo, né, que alguma coisa... E quando a gente fala da casa 7, justamente é o outro, é a minha conexão com o mundo, né, é o meu networking, é o que vem de fora para dentro. Casa 1 é onde estava o nó do norte, é onde está o nó do norte em Áries, que pega o meu ascendente. O nó do sul, portanto, está pegando a minha casa 7, que é o que vem de fora para dentro. E o eclipse aconteceu ali, realmente reverberando em tudo que vinha né, de fora para dentro, dos outros. Então, muitas questões até de agressividade, dessa energia que para mim estava pesada, pra vocês terem uma ideia. Uma semana antes de acontecer meu desligamento, eu fui picada na bunda, por um marimbondo. Ele estava pousado em cima da minha cama. Meu lençol é preto, um novo que eu tinha comprado. Eu não vi, eu fui tirar coisa do varal, eu moro em casa. O marimbondo deve ter vindo junto, ficou em cima da minha cama. Quando eu fui uma hora deitar à tarde mesmo, ele estava ali, picou meu bumbum. Pois é... Com quem que acontece isso, né? Marimbondo picar a sua bunda. Tipo, nunca nem tinha sido picada por marimbondo na vida. Doeu, mas ficou tudo bem, não foi nem tão grave. Acho que é pior ser picado por abelha. Mas enfim, aconteceu isso. Uma semana depois, meu desligamento. Vocês estão entendendo? Muita coisa agressiva acontecendo de fora para dentro. Foi chato o meu desligamento. Eu acabei também reverberando com texto nas redes sociais, dizendo... Enfim, dessa nova liderança que era muito agressiva, um cara que, ao meu entender, muito machista, machinho, enfim, com ideias um pouco diferentes daquilo que, né, a gente se propõe a pensar em 2023, essa altura, né, do campeonato. Pessoas têm que ser mais, né, amáveis, líderes têm que inspirar por aquilo que eles são, né, pelas atitudes, e não ficar forçando, falando, enfim, um monte de groselhas e num sentido, às vezes, até pejorativo, fazendo piada de outras pessoas, enfim. Então, eu já vinha sentindo essa agressividade, aí aconteceu o meu desligamento.
2 semanas depois eu tinha pego Covid, e de um jeito assim que me deu uma derrubada, não pegou tanto a questão respiratória, foi mais assim baixa fadiga e tal, fiquei de cama aí uns 10 dias que não conseguia levantar, que me dava tontura. Bom, passou, né, esse espectro todo e eu só analisando o mapa, eu já sabia que coisas viriam realmente de fora para dentro. Então, eu estava conectado o tempo todo, por mais que eu não quisesse que nada disso acontecesse, eu já estava sentindo um mês antes, né, em setembro, meio de setembro, eu já estava de olho em como que esse eclipse ia reverberar. É claro que tem coisas que vão acontecer, né? Então a gente tem que fazer desses limões uma bela limonada. Eu, durante o eclipse, acabei assistindo, fiquei na cama, então fiquei assistindo um monte de filmes, série, e uma série me tocou muito, que foi, acho que A Vida de Toby, não me lembro, gente, acho que é da Amazon, se eu não me engano. Depois eu coloco aqui pra vocês. Enfim, assisti uma série muito boa e o final acabou comigo, me deixou assim emocionadíssima, me fez pensar em várias coisas que eu precisava pensar, relacionadas a relacionamento, que tinha esse foco do relacionamento, que a casa 7 é isso, né, de como que a gente está vibrando ali, essa entrada para o mundo que é a casa 7, e também fala da nossa relação com o nosso parceiro, com a nossa parceira, né? Então, eu vinha trabalhando questões do meu casamento e tal, que isso tudo está virando história para o meu livro, tá, gente? Mas, enfim, nem vou falar muito dele porque apenas comecei, mas ainda vai levar um tempo para para termos um livro, efetivamente. Mas eu resolvi pôr tudo também, né? Tudo aquilo que eu vinha sentindo. Tive uma quase separação esse ano com meu marido, né? A gente quase se separou. A gente teve outras questões enfim, de não monogamia, de discutir isso com afinco, e foi muito legal, foi muito bacana, mas também isso tudo gera muita tensão, gera muita... gera dificuldades, né, em se relacionar também, mas eu acho que tudo vale. A gente tá junto há 16 anos, a gente tem total liberdade de buscar coisas diferentes, mas foi bom, porque ele cuidou tanto de mim enquanto eu estava doente, me fez pensar em tanta coisa diferente, tantas outras coisas, que isso tudo me trouxe uma lucidez muito grande. Então eu realmente precisei, desde que eu me desliguei da agência que eu estava numa pilha de querer fazer uma série de coisas, minha cabeça estava indo para todos os lados, assim, e eu precisava desse desligamento. Até porque Plutão é muito forte, ele fala de renascimento, quase que uma morte, né? Quase que tipo um desapego total, uma perda de alguma coisa, para poder, né, se validar em outra coisa, né? Com o campo mais limpo, a gente tem que arrancar algumas coisas. E dói, né? Até podar uma árvore dói, né? Dói na gente de ver uma árvore sendo podada, mas muitas vezes é necessário, extremamente necessário, né? Porque a árvore está adoecida, vem um vendaval desse, como foi, né, do final de semana aí de sexta-feira, acaba com tudo, tira tudo, né? E aí piora, porque aí danifica muito mais. Então, sim, a poda é necessária, os cortes, as finalizações, os encerramentos, muita coisa é necessária. Eu precisei dar fim em muitas coisas que convergiam no meu relacionamento pessoal, não só com as pessoas de um modo geral, porque a Casa 7 também fala disso, da sua relação com os outros, mas é isso, eu precisava ficar mais calma, precisava olhar mais para mim, porque Plutão, gente, Plutão fala das verdades do coração, para quem não sabe, ele basicamente, apesar de ser o deus do submundo, das trevas, das transformações, do renascimento, ele é tudo isso sim, mas basicamente ele quer que a gente olhe com verdade para o nosso coração, para aquilo que vem do coração. Se não for verdadeiro, Plutão cobra, ele vai atrás de você como um fantasminha que pega no seu pé e puxa. É isso que ele faz. Então, muitas vezes Plutão ele tem essa conexão com a morte, com o submundo, daquilo que está na obscuridade da vida, mas é que é pra gente olhar, e normalmente a gente vive num automático tão grande dessa vida, né? Dessa vida louca, trabalho, família, enfim, a gente quer dar conta de tudo, quer ver os amigos, a gente quer fazer tudo, quer viajar, quer planejar isso, quer planejar aquilo, que precisa comprar, que precisa fazer, que precisa limpar. É tanta coisa, gente, mas é tanta coisa que chega uma hora que a gente tem que se desligar, né? A gente tem que apagar um pouco, minguar, a gente tem que apaziguar coisas dentro de nós para que a gente possa evoluir, para que a gente possa renascer num outro formato, numa outra visão, né? Nossa, numa outra
num outro formato, numa outra essência, né, para nós mesmos. Então, foi muito importante esse eclipse, apesar de eu ter tomado, de eu sentir, o que eu senti era, gente, eu tô sendo, tô tomando bordoada, juro. Um dia eu falei pro meu marido, eu tô me sentindo atacada pelo mundo. Mas era essa a sensação. Eu me sentia tomando bordoada, cacetada. Era o marimbondo que picou minha bunda. Depois, o meu desligamento da agência. E as coisas começaram a ficar, sabe, tensas. Mas parece que eu tô sendo atacada o tempo todo. O próprio, né, lá na agência onde eu tava, parecia que tudo tava vindo assim pra cima de mim, que era comigo. De fato era pra eu me recolher, era pra eu encerrar tudo isso e repensar a minha forma de se relacionar, principalmente naquela relação mais íntima, que é a que eu tô falando, do meu relacionamento pessoal. Tudo. Então foi tudo assim, né, para baixo. Eu consegui parar, fazer um bem bolado de tudo isso, e extrair o melhor. Comecei, tive várias ideias para aquilo que eu queria. Veio muita verdade do meu coração. Então, assim, como é que eu posso reclamar de Plutão se ele só me traz as verdades do coração? Né? Às vezes dói, mas ele traz as verdades do coração, que às vezes a gente quer outras coisas. Às vezes o nosso corpo, nossos desejos, né, querem, desejam outras coisas, mas o coração, gente, ele não mente, né? É a essência, que tem a ver com o signo de Leão, que tem a ver com o Sol. Né? E a gente falou aí de eclipse solar, foi através desse eclipse solar, né, que tudo ficou escuro e foi aí que eu apaguei junto, aqui fiquei, né, na escuridão, no breu, nesse eclipse, para poder voltar com outras ações, novas ações. Então eu dei uma sumida aqui primeiro, porque eu não queria saber de rede social, realmente fiquei de cama, fiquei sem conversar com as pessoas de um modo geral, assim, né? E comecei a escrever, comecei a tocar esse projeto, aí pegando aí pela cauda do Nó do Norte, a cauda não, desculpa, a cauda tá em Libra, cabecinha do dragão, Nó do Norte tá em Áries, que é o meu ascendente, então fazendo jus a isso de ter as iniciativas, ter coragem, dar o primeiro passo, né? Ter mais independência também, né? Fazer coisas mais prioritárias, proprietárias. E eu comecei a escrever essa história que conta um pouco de tudo isso. E só para vocês entenderem a força de um eclipse, né? A força que tem um eclipse total, principalmente, como foi o caso desse eclipse que nós tivemos aí, dia 14 de outubro, no grau 21 de Libra. Dá uma olhadinha se você acha que também o mundo estava contra você, se você é da década de 80, entre 79 e 81, você tem esse Plutão aí em Libra também nesse grau, muito parecido com o meu, que sou de 80 exatamente, nascido em 80, então isso também pode ter pego para você bastante. Claro, casa 7 é uma casa importante, assim como a 10, a 4, a 1 e a 7 são essas casas cardinais, normalmente elas têm uma potencialidade maior, elas reverberam mais, né? As energias, assim, elas são realmente muito fortes. Mas se caiu numa casa 2, 3, 5, 6, 8, 9, né? Essas outras casas, a 11, enfim, a 12, em alguma dessas casas, tem também muita transformação nessas áreas. Talvez não tenha sido muito impactante, né, muito potente, mas se esse eclipse, grau 20 de Libra, aí, né, o próprio nodo que está 23, 24 graus de Libra, se um desses, né, se esses graus aí, o que você tem nesses graus de Libra? Dá uma olhada, porque quando o nodo, um dos nodos, tanto o norte quanto o sul, tocam alguns dos nossos planetas pessoais ou transpessoais ou os geracionais, gente, impacta de uma maneira que vocês não fazem ideia. É um impacto muito forte e de muita mudança, que se a gente sabe usar isso a nosso favor, a gente realmente consegue transformar, né, em determinada área da nossa vida, coisas, né, de mudanças em relação a quê? Ao outro, em relação a mim mesma, em relação ao meu dinheiro, à minha sociedade com alguém, em relação à minha família, em relação à minha carreira. Cada área vai dizer uma coisa. Então é muito importante saber aonde foi que esse eclipse pegou aí na sua vida, se ele tocou algum planeta seu, se ele tocou seu Sol, se ele tocou sua Lua, sua Vênus, seu Marte, não importa, mas se ele tocou Plutão, como foi meu caso, como eu tô, né, se você aí de 79, 80, 81, nascido nesses anos, você tem um Plutão
ali, mais ou menos nesse grau que aconteceu o eclipse. Então você teve muita motivação, muita abertura espiritual para transformar coisas, sim. Mas em qual área? Onde está esse Plutão? E se tocou o seu Netuno, talvez você tenha sentido muita necessidade de ir para uma terapia, de se espiritualizar, de fazer outras coisas, de se desligar do mundo por completo. Se tocou o seu Urano, talvez você tenha rompido com muitas coisas, com muitas pessoas, com alguma pessoa, com amigos, não importa. Quando toca Urano, quando o nodo toca Urano, nossa, é rompimento, é libertação também, né? É uma reciclagem. Então é muito legal poder entender tudo isso. E quando a gente tem essa consciência, olhando para o nosso mapa, a gente já vai construindo, ainda que a gente construa, a gente fica ainda sem saber o que vai acontecer, porque a astrologia, ela dita assim, ela dá as pistas todas, mas a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, exatamente, com exatidão, o que vai ser, né, que tipo de mudança, de impacto, né, de transformação que vai ocorrer, mas a gente já pode se programar, porque a gente já sabe que vai acontecer coisas nesse âmbito. Então, aconteceu, pode ter saído um pouco daquilo que você esperava, mas você sabe que você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer a limonada com aqueles limões, entendeu? Eu quis compartilhar aqui um pouquinho dessa história, desse momento e de como o eclipse reverberou na minha vida. Como é que ele reverberou aí na sua, me conta. Aqui. Beijo.